Fala galera, me chamo Victor Oliveira e seja muito bem-vindo ao canal Ampliando a Visão. E o tema do canal hoje é determinação. Então, sem mais delongas, vem comigo que eu te explico. Então galera, hoje o tema é determinação. E para falar de determinação, eu vou falar de um cara que foi determinado em querer conhecer Jesus e entregar a sua vida para Jesus, para que a sua casa tivesse a salvação. E eu estou falando de Zaqueu. A história de Zaqueu se encontra no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 20. Zaqueu, ele ouviu dizer que Jesus estava passando por ali. Então, ele pegou e, cara, eu preciso ver quem é esse Jesus. Eu preciso ver quem é esse Jesus que eu tenho ouvido tantas pessoas falar. E quando Jesus vem entrando em Jericó, Zaqueu, a palavra vai falar, né, relatando que ele era o menor, que ele era de pouca estatura, ele era baixo. Aquela multidão o impedia de ver quem era Jesus. Quantas pessoas hoje te impedem de você ver quem é Jesus? Qual é a multidão que impede você de ver verdadeiramente quem é Jesus? Zaqueu, ele não mediu esforços. A palavra diz que Zaqueu subiu numa figueira brava. Para Zaqueu subir nessa árvore, ele teve dificuldade. Mas a dificuldade de Zaqueu não o impediu de subir naquela árvore, porque Zaqueu estava determinado a ver quem era Jesus. E a determinação de Zaqueu levou com que o Senhor olhasse para cima e visse Zaqueu. Por quê? Quando a multidão vem, quando Jesus está vindo, aquela multidão em volta de Jesus, Zaqueu, por ser um homem de baixa estatura, Jesus não conseguiu ver Zaqueu correndo, porque aquela multidão tirava a visão de Jesus. Mas a determinação, um coração sedento por Deus, um coração aquebrantado e arrependido dos seus erros, chama a atenção do Senhor. E quando Jesus chega, no versículo 5, e vai dizer: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu. Zaqueu se esforçou. Zaqueu determinou que ele iria conhecer Jesus, ele iria saber quem era esse Jesus. E Zaqueu não mediu esforços. Muitas das vezes nós queremos conhecer Jesus, mas queremos ficar sentados no nosso sofá e queremos simplesmente que Jesus entre e venha, eu sou Jesus, eu quero mudar a sua vida, eu quero operar milagres na sua vida, e nós mesmos não tomamos posição, não fazemos nada para que isso aconteça. Diferente de Zaqueu. Zaqueu determinou que ia conhecer Jesus e ele fez algo para conhecer Jesus. Ele só queria conhecer Jesus. Mas por conta da determinação dele, por conta da movimentação que ele fez para conhecer Jesus, Jesus olhou para cima e viu Zaqueu naquela árvore. E Jesus fala para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar na sua casa. Quando nós temos um coração aquebrantado, um coração arrependido, um coração determinado a conhecer Jesus, Jesus ele entra na nossa casa. Jesus ele vem, ele repousa na nossa casa. E digo casa, tanto física quanto espiritual. Então Jesus, quando ele vem, ele traz a
paz, ele traz a salvação, ele traz a restauração, ele traz o renovo, ele traz uma nova aliança a ser estabelecida. Mas tudo isso depende somente da gente. Nós precisamos ser determinados e ter atitudes como Zaqueu teve, para que a nossa casa venha a ser salva, da mesma maneira que a casa de Zaqueu foi salva. No versículo 7, vai dizer assim: e vendo tudo isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hospedado na casa de um homem pecador. Quantas vezes cometemos esse erro de olhar para os outros como se o pecado deles fosse pior do que os nossos pecados? Então, o Senhor, Ele quer que nós olhamos para o outro da mesma maneira que nós queremos que o Senhor olhe para nós. Porque o nosso pecado não é diferente do pecado do nosso vizinho. Os nossos erros não é diferente dos erros daqueles que se encontram perdidos lá fora. Não. Então, precisamos parar de agir desta forma e olhar para estas pessoas da mesma maneira que nós queremos que o Senhor olhe para nós. Zaqueu, ele diz o seguinte: as pessoas murmuraram, pecando, porque a murmuração é um pecado. Então, as pessoas, aquela multidão, começaram a pecar e apontar para Zaqueu. Como é que o Senhor vai se hospedar na casa de um homem pecador? Mas eles estavam pecando, murmurando. Só que Zaqueu, ele tem uma outra atitude digna de arrependimento, metanoia, mudança de rota, mudança de mente. Ele tem uma atitude digna de um homem, de um coração aquebrantado, sedento por Deus. E Zaqueu diz o seguinte: então Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Lembra da parábola do jovem rico? Zaqueu fez ao contrário. Ao invés de Zaqueu olhar para a riqueza dele, ao invés de Zaqueu olhar para tudo aquilo que ele tinha, ele olhou para tudo aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Porque não foi preciso Jesus falar nada para Zaqueu. Zaqueu tomou essa posição. Zaqueu tomou essa atitude de arrependimento. Eu devolvo, eu dou a metade dos meus bens. E continuando, e se em alguma coisa tenho defraudado, alguém restitui quadruplicado. Zaqueu não estava se importando para os bens. Zaqueu estava se importando para que ele e a sua casa fosse salva, para que ele e a sua casa servissem ao Senhor. Então, para que isso aconteça na nossa vida, nós devemos ser determinados em conhecer Jesus. Nós devemos ser determinados em mudar a nossa mente, mudar a nossa história, mudar o nosso caráter, mudar o nosso eu. Nós precisamos verdadeiramente nos entregar para Jesus, assim como Zaqueu se entregou. E para finalizar, Jesus diz assim, e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Por conta da determinação de Zaqueu em conhecer Jesus, se entregar para Jesus, restituir os pobres, corrigir os seus erros e se arrepender verdadeiramente, ele e a casa dele foi salvo. E que possamos ser como Zaqueu, nos arrepender verdadeiramente, para que possamos ter essa salvação para nós e para a nossa casa. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, que o Senhor possa te abençoar grandiosamente e fazer você entender dia após dia a necessidade de nos arrependermos e mudarmos as nossas atitudes e sermos determinados
na busca incessante pela presença do Senhor, pela presença de Deus em nossa vida. Fiquem com Deus. Um beijo no seu coração.